Graça e paz, que o Senhor nos abençoe mais um dia para nós falarmos da mensagem de Deus. Parabéns para os aniversariantes. E que Deus abençoe você em algum problema que você esteja passando, ou seja familiar ou de doença, ou financeiro, qualquer que seja. Deus é maior. Ele não te desampara. Basta confiar nele, que ele resolve. Que Deus nos abençoe. Vamos seguir o Velho Testamento. Vamos ler 2 Samuel 13, de 20 a 22. Oi, para mim. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Agora acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. Às vezes ocorre um grande conflito, algo desagradável entre irmãos, e os pais não interferem. Sei muito disso. O pai simplesmente não interfere. Aconteceu com Davi em relação ao incidente ocorrido entre Aminon e sua irmã Tamar. O tema nosso hoje vai ser bons exemplos e correção livram da morte. Vamos falar junto? Bons exemplos e correção livram da morte. Absalão era irmão de Tamar. A gente viu na história anterior que Aminon, que era irmão só por parte de pai de Davi, né, abusou dela sexualmente, né, a violentou. E ela ficou muito humilhada com aquilo, e ele manteve uma relação com ela à força, e ela falou assim: ó, você pode casar comigo e conserta isso, que pela lei de Moisés não pode, né? Mas era uma maneira de corrigir errado. Ele a expulsou, odiou, ela foi para casa muito humilhada, né? Pôs cinza sobre a cabeça, rasgou a roupa, saiu chorando na cidade. E o irmão dela, Absalão, ficou sabendo. E Absalão disse assim: não, calma, ele é seu irmão, fez coisa errada, paciência, né? Fica tranquila. E ela ficou morando na casa de Absalão. Aparentemente nós vamos ver assim um Absalão um coração perdoador, tranquilo, né? Passou, aconteceu, mas não foi bem isso. Ele guardou um grande ódio no seu coração disso. E ele ficou 2 anos. Depois de 2 anos, ele planejou a morte de Aminon. Ele estava tosqueando as ovelhas e pediu que Davi deixasse os irmãos dele e ajudá-lo a tosquear. E Davi falou: não, vai ficar muito dispendioso para você, muito caro. Ele insistiu muito, Davi não quis. Mas acabou deixando Aminon ir pela insistência dele. E foi Aminon e alguns irmãos dele. E ele chegou. Quando ele viu que todo mundo estava reunido, e Aminon bebeu muito, ficou bêbado, e ele avisou seus servos: ó, que você vê que Aminon estiver bêbado, vocês matem ele. E a responsabilidade é minha, não suas. E assim foi. A hora que ele estava bêbado, né, os servos de Absalão mataram Aminon. A princípio Davi ficou pensando que tinha matado todos os irmãos, mas logo ficou sabendo que tinha matado só Aminon. E nisto Absalão foge. E a gente vai ver o desfecho, que também não foi bom para Absalão no final disso. Correção dos filhos. A Bíblia diz assim em Provérbios 13, 24: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que ama desde cedo castiga.
Se nós corrigimos os nossos filhos, é porque amamos. Apóstolo Paulo vai falar assim: quando Deus nos ama, Ele nos corrige. É porque você não corrigiu, é porque nos ama. Nós vamos ver que Aminon cometeu um crime horrível. Horrível. É um crime que hoje, se falar, então fala, tem que matar, não é assim? Um sujeito desse tem que morrer, a sociedade quer matar a pessoa dele. E ele ficou tranquilo. Davi não chamou ele para conversar, ficou só com raiva dele. E ele, 2 anos se passaram, ele, nem peso de consciência, não tentou consertar nem nada. E Davi também não chamou ele para conversa. Porque Aminon era o filho mais velho de Davi. E pela hierarquia ele seria o rei. Então Davi não quis ter aborrecimento, deixou as coisas acontecerem. Então o que Davi fez? Não corrigiu. Em Provérbios 19, 18a, diz o seguinte, lê para mim. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Amém. A Bíblia manda castigar, dar castigo. Quando ela fala vara, não é espancar. Mas desde que você não o machuque. Mas castiga o teu filho enquanto há esperança. Davi não corrigiu Aminon. Ele teve 2 anos para Aminon mudar de atitude, pedir desculpa e tudo, mas o ódio de Absalão foi aumentando, porque ele cometeu um crime tão terrível, não mostrou arrependimento, não tentou consertar, e não foi corrigido pelo pai. Isso foi consumindo ele. Então, se ele tivesse sido corrigido, havia uma esperança. Deus, quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, é bom que chegue um ponto que aquela coisa realmente dá errado, para que tenha correção. Senão vai chegar um ponto que é cadeia, é crime que aconteceu. Quando Deus chegou para Eli, em 1 Samuel 2,29, ele diz assim: Eli, seu filho faz coisa errada e você não corrige. E ele disse: honras os teus filhos mais do que a mim. Ele vai dizer isso. Você honra teu filho faz coisas contra a lei de Deus e você não corrige. Então você ama mais a ele do que a mim. Davi, ele amou mais Aminon do que a lei de Deus. Não vou dizer que ele fez isso, mas dá essa impressão. Porque a lei de Deus proibia permanentemente uma atitude desta. Uma atitude dessa dava margem para o da família se vingar e matar. Então, quando acontecia algum crime que a pessoa não tinha feito de propósito, ele corria para cidades de refúgio, até passar um tempo e acalmar os nervos. Mas ele não tinha nem como ir para a cidade de refúgio, porque o crime dele era horrível. Então, se nós às vezes amamos nossos filhos demais, amamos nossos parentes, alguém que nós amamos, alguém da igreja está fazendo alguma coisa errada, e nós não queremos corrigir, não queremos falar para aborrecer, nós estamos fazendo o quê? Não estamos corrigindo, e vai chegar um ponto que não há mais esperança. Eu conheci pessoas que começou a beber muito jovem, e eu pensava assim: o pai desse menino não vai falar nada, ele está chegando muito bêbado, e ele começou a beber bebida destilada, e o pai nunca corrigiu, eu não entendi aquilo, faz muitos anos isso. Vai chegar um ponto que ele vai se tornar um alcoólatra, e a culpa foi do pai. Muitas vezes alguma coisa a pessoa está fazendo errada, ou mesmo na comunidade, ou na família, que não seja filho, ou vizinho, e nós vamos aceitando, chega um ponto que aquilo se torna insuportável. Um dia o menino pega chinela, outro dia ele pega uma cor, por vezes se torna um grande ladrão, porque não houve uma correção. E o dia que a polícia pegar ele, tiver com a ficha suja e presa, 10 anos de cadeia, aí não tem jeito mais. Outra coisa muito importante, porque nós vamos estar falando de família, é porque agora problemas de Davi com família, então não é sermão encomendado, a gente está seguindo, né?
Aminon, uma das coisas assim, um ditado muito antigo, um exemplo vale mais do que muitas palavras. Quer que o teu filho leia? Leia perto dele. Já viu falar isso? Cansou de ver. Quer que teu filho seja um viciado em celular? Fica o dia inteiro no celular, que ele vai pegar o hábito. Crianças de 2 anos, 1 ano, tudo que você fala ele repete. Tudo que você tem um hábito de fazer assim, ele está fazendo. É a época que ele está aprendendo, aonde ele aprende o idioma da pátria. Diz que até 2 anos de idade, a criança ou 4, ele aprendeu um idioma diferente, ele aprende a falar sem sotaque. É a época que o cérebro está sem preocupação, o jovem, tudo, que ele acaba. E Aminon fez uma coisa errada, e Davi não chamou atenção. A Bíblia não vai falar claramente isso, mas Davi não tinha muita autoridade para falar alguma coisa. Porque Davi tinha dado um exemplo muito errado antes. Tinha deitado com Batseba, adulterado, e provocado a morte do seu marido, e ficado com ela. Talvez ele fosse falar para Aminon, que coisa horrível que você fez, e o Senhor que matou alguém, eu não matei ninguém. Porque na verdade Davi não matou diretamente, mas provocou a morte. Ele não teve bom exemplo. Às vezes falamos, queremos corrigir, mas não damos o exemplo. Seja assíduo, seja honesto, faça as coisas da melhor maneira possível. Mas se nós não fazemos, como nós vamos falar? Eu tinha um colega de trabalho muito engraçado, e a gente brincava. Ele falava assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Eu lembro desse negócio de moda. Esse dia falou, você veste muito mal. Aí ela falou assim, mas você veste muito pior do que eu. Essa sua roupa é ridícula. E ele vai com as roupas ridículas mesmo, você sabe qual que é, né? Aí ele virou e falou assim, não apelou nem nada. Faz o que eu mando, não faça o que eu faço. Né? Eu estou aqui como um artista, tem que ser extravagante. Mas você não. Você tem um trabalho, você é um advogado, uma médica, você tem que vestir de acordo. Então muitas vezes, nós antes de cobrarmos alguma coisa, nós temos que dar um exemplo. E quando não damos exemplo, o que acontece? Nós perdemos esta autoridade. É verdade ou não é? Como você vai cobrar alguma coisa? Em Tiago 5,10 vai dizer o seguinte, que nós devemos ter o exemplo dos profetas que tiveram muita paciência. Gente, isso é maravilhoso, para quem trabalha com a igreja, porque às vezes você esforça muito, você se desgasta muito, e você não vê tanto esforço. E assim era Israel, os profetas eram dedicadíssimos, e o povo, e eles tinham que ter paciência, fazer o quê? Pegar uma arma e sair matando todo mundo? Acho que às vezes a vontade era essa mesmo, de sofrimento que era. Eles sofreram muito. Isaías disse, Senhor, quem nos dará ouvido à nossa pregação? Para quem está no ministério, você fala assim, gente, eu estou falando para quê? Minhas palavras não sendo ouvidas, ninguém está nem aí. Mas nós temos que aprender com eles, paciência. 1 Pedro 2,21 diz, lê para nós. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, nós somos chamados, nós somos escolhidos, sabe para quê? Seguimos os exemplos de Jesus. O que Jesus fez? Cristo padeceu por nós, ele deixou o reino de Deus, que era Deus, se fez homem, se humilhou e morreu. Isto é o que? É se humilhar. E ele vai dizer assim, que nós devemos amar o irmão, renunciar a nós mesmos, é o que ele fez. E ele deixou o exemplo. Qual é o exemplo de Jesus? Ele nos amou. Eu estava ouvindo uma música hoje, e como essa música é linda, eu queria até pôr ela aqui, não pus. Ele diz assim, onde já se viu o Senhor morrer pelo servo?
Nós somos servos, Deus é Senhor, Jesus é Senhor, é Deus. Ele morreu pelo escravo, é como se o Senhor morresse pelo escravo, o patrão morresse pelo empregado. É o contrário. Ele deu esse exemplo, então ele deixou esse exemplo para nós seguirmos a Deus, obedecermos a Deus acima dos nossos próprios interesses, acima dos nossos filhos. É certo, eu amo a Deus, eu vou fazer o que Ele pede. Jesus desce ao mundo e morre para aqueles ingratos lá, aqueles corações duros. Eles te abandonaram, deixa que eles morram. Não, estou indo. Ele deixou esse exemplo. E olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Então, olhando para Jesus, não é? Vai lá em Hebreus 2:2. Vamos ler a conclusão. Concluindo, bom exemplo, correção e sabedoria de Deus salva a vida dos filhos. Vamos falar junto? Bom exemplo, correção e sabedoria de Deus salva a vida dos filhos. Eu tenho dado bons exemplos, corrigido os meus filhos dentro da vontade de Deus? Respondamos a nós mesmos. Aceite a Jesus e siga o seu exemplo. Seja obediente a Deus Pai e receba as honras que Ele recebeu. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. Seremos herdeiros junto com Ele. Como Ele alcançou a glória de Deus, nós estaremos juntos da glória de Deus. Ele diz assim, como Ele ganhou a vida eterna, ressuscitou e não morrerá mais, nós não morreremos mais, ressuscitaremos. Essa esperança que nós fizemos o que Ele fez, e Ele está na glória e é honrado pelos anjos, nós estaremos na glória com Ele. É só seguir o exemplo dele, que foi obediente a Deus. Vamos fazer a oração? Vou falar, vocês falam junto em casa se quiser falar, e depois vamos orar o Pai Nosso. Pai de perdão. Pai de perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Pelos bons exemplos. Pelos bons exemplos. Correções que tenho recebido. Correções que tenho recebido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar o Pai Nosso? Vem. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.